Nação, o domingo vai ser mais gostoso hoje, porque ontem, aqui mesmo no Engenhão, o Mengão queridão conseguiu uma vitória importante contra a equipe do Botafogo. 2-1, com um gol contra do Marlon, tentando evitar um gol que seria muito bonito do Bruno Henrique, depois de uma troca de passes muito legal que culminaria com o cruzamento do excelente Wesley para o Bruno Henrique fazer o gol e com o gol do próprio Bruno Henrique no segundo tempo. Aliás, o Bruno Henrique ontem acabou com o jogo. O Mister Clássicos fez um gol de cobertura maravilhoso e invalidado, corretamente invalidado, e ainda conseguiu meter um golaço numa bola chutada de fora da área em curva, no canto do goleiro, como nos velhos tempos do bom e grande Bruno Henrique. O Flamengo voltou a colocar 7 jogos de vitórias consecutivas no Botafogo dentro do Nilton Santos. Foi o time que quebrou a sequência invicta da equipe de General Severiano no tapetinho. Flamengo ontem diminuiu a diferença de 15 para 13 pontos. E olha, foi uma equipe bem compacta, com relances de uma equipe organizada e de uma equipe muito boa na pressão quando perde a bola e também na compactação na saída do jogo. O Flamengo ontem não jogou com 3 zagueiros, como a imprensa vinha divulgando. Na verdade, o Flamengo jogou bem parecido com aquilo que nós colocamos para vocês durante a nossa live de pré-jogo. Num 4-4-2, com 2 volantes, Eric Pulgar e Alan, bem fixados ali na frente da zaga. O Eric Pulgar, às vezes, fazia a função de William Arão, voltando no meio da zaga para poder pegar essa bola e começar a construção da saída dela. Fabrício Bruno e Léo Pereira ontem foram muito bem no quesito saída de bola. Conseguiram fazer saídas de bola e alguns lançamentos que pegaram a defesa do Botafogo desprotegida. O Flamengo teve longe de ser uma equipe perfeita, de ser a equipe ideal, mas mostrou que esse time pode ter alguma organização e pode ainda dar alguma alegria para a nação rubro-negra. Se os caras escolhem os jogos que vão jogar, ou se o Sampaoli finalmente encontrou a equipe, não dá para a gente dizer. A irregularidade da equipe rubro-negra não nos permite ter a certeza de absolutamente nada. Até mesmo a irregularidade de Sampaoli. Pode ser que o Sampaoli no próximo jogo coloque uma equipe totalmente diferente em campo. A equipe que entrou ontem jogou muito bem entrosada. Mas, como o Sampaoli nunca repete a escalação, não sabemos se esse ano vamos ver novamente aquela equipe em campo. O Gerson jogou bem de meia armador. Não fez as funções que o Arrascaeta faz, mas ajudou muito. Tendo 2 cães de guarda nas suas costas, ele foi muito bem nos avanços ao ataque, ajudando a compor as principais ações ofensivas com Bruno Henrique e Pedro. Vitor Hugo ficou um pouquinho mais apagado durante o jogo. Ainda não desabrochou para a função que o Sampaoli espera que ele faça. Mas também não fez um jogo ruim, não. Fez um jogo melhor do que o do Everton Ribeiro, que entrou em seu lugar. Quem não joga nada e nunca ajuda o Flamengo em absolutamente nada é o Everton Cebolinha. Num contra-ataque no segundo tempo, sem goleiro e sem defensores, Everton Cebolinha, de cara pro gol, se enrolou tanto que deixou a equipe do Botafogo voltar e lhe tomar a bola. Aliás, o John Testor está interessado no Everton Cebolinha. Mas já vou logo falando para vocês que dificilmente o Everton Cebolinha vai para o Botafogo, até por conta da questão salarial. Ou o Flamengo aceitaria pagar a maior parte do salário do Everton Cebolinha para ele jogar no Botafogo, ou então não teria negócio. Além do que, uma venda seria praticamente impossível pelos valores que o Flamengo quer no atleta e porque o John Testor não é burro de pagar uma fortuna em cima de um jogador reserva, desacreditado e que quando recebe oportunidades não consegue aproveitá-las.
Então o Everton Cebolinha só sairia do Flamengo agora para o Botafogo, nem digo agora, né? No começo do próximo ano, por empréstimo. Mas o salário é e sempre será o grande entrave. O Flamengo teria que pagar a maior parte do salário do Everton Cebolinha. Vocês acham que vale a pena o Flamengo negociar o Everton Cebolinha com o Botafogo por empréstimo e ainda pagando a maior parte do salário do atleta? Flamengo, com sua mania de inflacionar salários, acaba arrebentando consigo próprio quando um jogador não dá certo. Não tem como se livrar do atleta mais. O salário é muito alto, são 5 anos de contrato. Por que o jogador sairia do Flamengo para receber menos? Gabriel ficou durante todo o jogo no banco de reservas. E aí eu tenho algo para contar para vocês. Ontem, antes do jogo, o Gabriel passou pelo Marcos Braz e por Rodolfo Landim e não conversou com nenhum dos dois. Braz chegou a esbarrar no Gabriel, trocou algumas palavras e não ouviu resposta do atacante rubro-negro. Landim chegou a chamar a atenção do Gabriel e ele também não respondeu, entrando para o vestiário como se as duas figuras lá não estivessem. Isso se deve devido àquela reunião de quarta-feira que eu contei para vocês. Na quarta-feira, o Rodolfo Landim foi ao Ninho do Urubu, chamou todos os jogadores no hotel do Ninho do Urubu. E por que o hotel? Porque o hotel tem uma transição estritamente restrita dentro do Ninho do Urubu. Poucas pessoas entram no hotel no Ninho do Urubu. Chamou todos os jogadores, foi para um quarto e lá ele esculachou o Gabriel. A intenção do Landim era devolver poderes ao Marcos Braz, como eu falei para vocês na minha coluna do jornal O Dia. Só que para fazer isso, ele criticou demais a postura do Gabriel durante aquela discussão com o Braz contra o Fortaleza. Por que o Landim não fez isso antes? Por que ele veio fazer agora? Porque na cabecinha do administrador rubro-negro, ele chamando a atenção do Gabriel na frente do elenco, ele estaria mostrando para o elenco o seguinte: olha, escreveu, não leu, o pau comeu. E o pau cantou. O Landim acabou com a moral que o Gabriel ainda tinha na frente do elenco. A coisa deu tão errado. Mas a coisa deu tão errado que não só ele não devolveu os poderes ao Marcos Braz, como também tornou o Marcos Braz como a pessoa mais antipatizada do Ninho do Urubu. Se antes os jogadores davam bom dia, boa tarde, boa noite, agora nem isso mais. Os jogadores do Flamengo simplesmente não suportam mais o Marcos Braz e gostariam muito de uma troca do comando do Departamento de Futebol Rubro-Negro, coisa que não vai acontecer, simplesmente porque o Landim precisa do Marcos Braz sufocando a voz das arquibancadas e também como seu aliado. No caso de uma saída do Braz nesse momento, com as eleições chegando no ano que vem, o Braz ficaria forte caso a oposição, que hoje é quase inexistente, o pegasse para candidato. Aí eles teriam, junto a eles, uma oposição forte como eles nunca viram desde que entraram. Na próxima semana, o Flamengo vai votar a quantidade de tempo que um presidente fica à frente do comando do Flamengo. Hoje, um presidente fica no mandato 3 anos, é um mandato trienal, 3 anos, podendo se reeleger mais uma vez consecutiva para mais 3 anos. Depois ele tem que sair e só pode voltar na segunda eleição adiante. A ideia do clube é votar para que seja 4 anos e não possa haver reeleição. É claro que, se isso for aprovado e o estatuto for modificado, essas regras têm que valer para o próximo presidente eleito o ano que vem. Não pode valer para essa presidência. Não faz sentido você mudar as regras do jogo no meio do jogo. Quero acreditar que Landim e a sua turma não são tão famintos assim, a ponto de mudar as regras no meio do jogo, para ficar com o poder nas mãos. Bom, o fato é que o elenco do Flamengo está rachado com a diretoria rubro-negra. Não há uma proximidade do elenco com o Marcos Braz e agora o Landim
que gozava de simpatia do elenco, também não goza mais. O restante do mandato de Rodolfo Landim será de isolamento, até porque o Landim ontem teve uma vitória que muitos consideram uma derrota para o Flamengo. Com a vitória do Flamengo sobre o Botafogo, agora sim Sampaoli vai até o dia 31 de dezembro. Agora não se troca mais e não se falará mais na troca de Jorge Sampaoli. Coisa que o Braz não queria, coisa que a maior parte do Conselho de Futebol do Flamengo não queria. Sampaoli vai ter um tempo para poder treinar a equipe até o primeiro jogo contra a Copa do Brasil. Perdendo ou ganhando, não fará sentido trocar o Sampaoli a partir do dia 25 de setembro. Landim ganhou essa. Os jogadores estão fechados, não com a diretoria do Flamengo, muito menos com o Sampaoli, que saiu ontem antes dos jogadores do gramado, tanto ele quanto sua comissão técnica, mostrando claramente um racha ali nas intenções comemorativas das duas esferas, comissão técnica e jogadores. Mas os jogadores estão fechados sim para tirar de cima deles a pressão que vem sendo colocada pela torcida rubro-negra. Eu não duvido da nossa equipe ganhar a Copa do Brasil e fazer um final de Campeonato Brasileiro digno. Mas vocês tenham certeza de uma coisa, 2024 vai começar complicado. Durante o jogo ontem, depois de fazer o gol, o Bruno Henrique fala para o Sampaoli, coloca o Gabi. O Gabi não entra, fica o tempo todo no banco de reservas. Recebe a homenagem do amigo que, ao fazer o gol, vai abraçar o Gabriel junto com todos os outros jogadores, mostrando que não só os jogadores não aprovaram o que o Landim fez, chamando a atenção abruptamente na frente do grupo todo e humilhando aquele que foi considerado o maior jogador do Flamengo dessa geração de 2019, como também explicitou o racha da equipe. Flamengo hoje é uma equipe rachada. A diretoria está rachada. Landim quer Sampaoli. Braz e quase todos o restante querem a saída do treinador, que não vai sair. Agora vai até dia 31 de dezembro, podem ter certeza disso. Os jogadores estão rachados com Braz e Landim. Talvez, no meio de toda essa confusão, seja o momento que o Flamengo vá crescer e bater campeão. Em outras vezes foi assim. É uma pena, porque pela organização e pelo nível das pessoas que estão no comando do Flamengo hoje, as coisas eram para ser bem diferentes. Janeiro promete, pessoal. Algumas cabeças rolarão. Bruno Henrique tem que ter contrato renovado por mais 10 anos. Acho um erro não continuar com Davi Luiz. Ele tem a sua importância no elenco rubro-negro, tanto dentro de campo como também fora de campo. Não renovar com o Davi é perder uma das principais lideranças positivas. Assim penso eu. Mas ainda tem muita água para rolar debaixo da ponte. Como eu disse, janeiro promete. Tamo juntos, nação. Tenham todos vocês um excelente domingo. Fiquem com Deus. Eu amo muito vocês. Saudações rubro-negras.